Fala galera do canal Edu Mototurismo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje vou contar um pouco para vocês como foi a minha viagem lá para Serra do Rio do Rastro e também para o Corvo Branco. Vou dar algumas dicas para vocês com relação aos custos, quanto eu gastei de gasolina, alimentação, estadia, pedágio. Falar um pouco também sobre a condição das estradas, um pouco sobre segurança. Falar também sobre o roteiro. Quantos dias são os ideais, né, para você poder fazer essa viagem? Contar um pouco sobre a minha viagem, porque eu estava de férias, eu tive tempo para poder ficar rodando lá na região. E vou sugerir um roteiro para vocês também, tá bom? Você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos. Bom, pessoal, quantos dias pelo menos você precisa para fazer essa viagem? Pelo menos 4 dias eu recomendo. São 846 quilômetros saindo daqui de São Paulo até Urubici. Então a gente pode pensar que pelo menos um dia inteiro a gente vai gastar no deslocamento. Então 4 dias pelo seguinte: um dia vai ser deslocamento para ir. Então gastei lá 846 quilômetros, dormi em Urubici, já cheguei quase à noite em Urubici. Deu para aproveitar a parte noturna da cidade, tem bastante restaurantes, bastantes barzinhos, você acaba conhecendo bastante motociclista lá na região. O pessoal dorme na cidade justamente por causa de motociclismo, ou tem pessoas que vão de trailer, de carro, de van, então tem bastante turismo na cidade. O segundo dia, eu acordei de manhã, tomei café, fui para o Corvo Branco. Legal porque é bem perto da cidade de Urubici, cerca de 25 a 30 quilômetros você chega na serra. Dá para ficar um tempinho lá na serra, passei um pouco, tem uns picos lá, você tem que pagar acho que R$ 25 para você acessar. É bem bacana, você encontra muito motociclista lá da região, pessoal do Nordeste, dá para encontrar muita gente lá, bate um papo lá com o pessoal, conhece, desce a serra, isso é o roteiro que eu recomendo, desce a serra, dá para fazer a estrada de terra e sair na cidade de Lauro Miller e pegar a Serra do Rio do Rastro subindo. Eu já fiz descendo e fiz subindo, subindo é bem mais bonito. Então, no mesmo dia, no segundo dia, dá para fazer as duas serras bem tranquilo. Para quem sai do Corvo Branco, vai por baixo na estrada de terra, vai dar cerca ali de 70 quilômetros entre uma serra e outra. Quem quiser voltar, eu fiz isso também. Eu voltei para Urubici e fui para a Serra do Rio do Rastro, vai dar mais ou menos uns 100 quilômetros. Eu fiz isso porque eu já conhecia a Serra do Rio do Rastro subindo, não tinha feito descendo ainda. Então dessa vez que eu fui, eu fiz descendo, mas eu acho que para quem ainda não conhece nenhuma das duas serras, vale a pena descer o Corvo Branco, depois subir a Serra do Rio do Rastro, que é lindo demais. Então isso dá para fazer no segundo dia. Terceiro dia, eu até recomendaria, faz uma pesquisa lá no Google, no YouTube, vê as praias que tem bacanas ali na região de Santa Catarina. Dá para fazer a Praia do Rosa, Florianópolis, Balneário Camboriú. Quem não gosta tanto de praia, tem alguns lugares legais ali, o Vale Europeu, tem bastante vinícola. Fez as praias lá de Santa Catarina, começa a voltar para São Paulo. Aí chegando ali perto de Curitiba, quem não conhece Curitiba ainda, dá para dormir lá em Curitiba. No dia seguinte de manhã já vem voltando para São Paulo. Faz a serra também da Graciosa, que é do lado de Curitiba. 4 dias acho que é o ideal, assim. Pelo menos. 3 dias não vale a pena, porque fica muito corrido. Então você vai acabar ficando desgostoso de ter andado tanto em tão pouco tempo. Pense que você sai daqui de São Paulo, 846 quilômetros, você tem que chegar lá em Urubici para dormir à noite. Dia seguinte você faz as duas serras e no terceiro dia você tem que voltar igual louco, porque você tem que chegar aqui em São Paulo para o terceiro dia.
Eu não recomendo, dá pra fazer, mas acho que acaba tirando o prazer de você poder fazer a sua viagem mais tranquilo. Como que foi a minha viagem? Eu tava de férias, então eu consegui aproveitar um pouco mais. Eu tinha 12 dias de férias, então como que eu fiz? Saí de São Paulo, em um dia eu peguei, puxei bem até Urubici, fiz a serra de manhã, a Corvo Branco, voltei para Urubici, fiz por cima, é, por São Joaquim, fui para a Serra do Rio do Rastro, no dia, dormi em Criciúma. Como eu queria ir lá para Gramado conhecer, no dia seguinte, são terceiro dia, saí de Criciúma, fui até Gramado, Canela também, é do lado as duas cidades. De Canela, eu queria conhecer isso era no domingo. Eu queria conhecer também os canyons que tem na cidade de Cambará do Sul, que fica lá bem próximo. Só que era domingo à tarde. Cheguei na cidade para procurar hotel, comecei a bater um papo lá com alguns motociclistas, eles me deram a dica, falou, ó, os canyons vão estar fechados na segunda-feira. Eu falei, meu, a cidade é pequena, não tem muita coisa para fazer, parece faroeste. Então eu resolvi voltar, né? Eu não queria ficar lá um dia inteiro só para ver os canyons. Acho que talvez uma próxima oportunidade eu vou acabar vendo, mas não dessa vez, porque não tinha nada mesmo na cidade. Um pessoal me deu uma dica para voltar por uma estrada de terra. Me explicou, falou, ó, é a estrada de terra, você vai gastar aí uns 45 quilômetros, mas você vai economizar uns 150 quilômetros mais ou menos. A estrada tem que ir devagar, mas dá pra andar de boa. Eu falei, vambora. E vim. Quando deu uns 10 quilômetros eu fiquei pensando, falei, caramba, meu, dá até vontade de voltar. Porque eu tava com a moto, minha moto é grande, tava com os dois baús, putz, não tava confortável a coisa. Ainda bem que eu tava sozinho e a esposa não tava junto, senão eu ia ouvir demais. Mas foi legal, a experiência foi interessante, porque desci de cima da serra, então tinha lugares que eu não conseguia enxergar 5, 6 quilômetros pra frente. Bastante pedra, não é, se fosse só terra acho que estaria bom, mas tinha muita pedra junto, então a chance de você cair era enorme. Mas deu tudo certo. Teve até umas situações engraçadas que chegou a primeira parte de asfalto, eu comemorei, uhul! Cheguei no asfalto. Na primeira curva já voltou a terra tudo de novo. Umas 3 vezes isso aconteceu. Mas deu pra voltar bem, realmente economizei uns 150 quilômetros. Então voltei nesse dia, dormi em Balneário Camboriú. Mas rodei bastante nesse dia. Passei a tardezinha lá, até a tarde em Balneário Camboriú. Voltei para São Paulo, estilo São Paulo. Fui na Serra da Graciosa. Não desci porque eu já conhecia. E cheguei em casa. Foi legal. Para quem não conhece Gramado e Canela, as duas cidades são lindas, maravilhosas. É colada uma cidade na outra, então você nem percebe quando acaba uma cidade e começa na outra. É mais ou menos como São Paulo e Osasco, ou Guarulhos e São Paulo, São Paulo e Diadema. Não tem fim, é uma cidade colada na outra. Não gostei pelo fato de eu ter ido sozinha. Eu achei que lá é uma cidade assim romântica. Eu até pretendo voltar lá com a minha esposa. Mas pra ir sozinho eu achei chato pra caramba. Mas a cidade é bonita. É uma cidade cara. Tem lugar muito bom pra comer, pra se hospedar. Eu acho que talvez se tivesse ido com algum amigo, ia ser melhor pra você poder conversar. Mas como eu fui sozinho, foi chato. Mas linda a cidade, eu recomendo pra todo mundo. Eu ainda pretendo voltar. Como tava com toda essa questão de pandemia, então também eu queria ficar mais isolado. Foi bom nesse sentido. Deu pra curtir. Eu acho que eu andei até demais por ter tirado só 4 dias de férias. 4 dias de férias não, 4 dias de passeio.
Podia ter aproveitado um pouco mais nesse sentido. Só que como eu tava sozinho, tava bem chatinho também. Tava chato pra caramba. Então por isso que eu acabei voltando. Galera, vamos pra parte que mais é importante. Uma das partes mais importantes daqui do vídeo é para falar com relação ao trajeto, né? O que a gente pode esperar. Sobre postos de gasolina, basicamente, se você for com a mentalidade de que a cada 200 quilômetros eu vou parar para reabastecer, bem tranquilo, tem postos de gasolina o caminho todo. Mesmo daqui de São Paulo até Urubici, lá na região, na volta, bem tranquilo, essa é uma das menores preocupações. Em hotéis, a média que eu paguei em todos esses dias foi entre R$ 150 e R$ 300. Foi até legal que lá em Urubici eu fiquei numa pousada, chama Moto Garagem. Depois vocês entram lá no Instagram e pesquisam lá, Moto Garagem. É uma pousada bem interessante porque você pode dormir com a sua moto dentro do dormitório. Outra coisa legal também, se você quer gastar um pouco menos, nessa mesma pousada tem a parte de hostel. Na região tem muita área de camping também. Então o pessoal que gosta de acampar tem muita área de camping. Tem bastante hotéis na cidade, bastante pousadas. A cidade ela é bem estruturada nesse sentido. Com relação à segurança, eu fico muito apreensivo quando eu tô saindo daqui de São Paulo. Como eu já fui assaltado já uma vez, acabaram levando minha moto, foi meio punk a coisa. Então eu fico muito apreensivo quando eu saio de São Paulo. Mas depois que sai de São Paulo, uns 40 quilômetros, é sossegado. Lá no sul também é bem tranquilo. Não teve assim nenhum momento que eu me senti inseguro em relação a roubo, assalto, essas coisas. Então isso também não é um dos problemas que vocês podem enfrentar. E com relação aos gastos, eu vou colocar lá na descrição os meus gastos um por um, mas eu vou fazer mais ou menos uma média considerando que eu fiquei aí esses 4 dias, né? Eu fiquei mais, então não vou colocar todos os gastos porque eu fiquei um tempo maior. Mas vou fazer como se vocês estivessem indo para 4 dias. 2 dias de deslocamento, mais um dia, mais 2 dias lá na região. Acho que fica legal. De gasolina é a única forma assim que não tem muito para onde fugir. Acho que todo mundo vai ter que gastar mais ou menos a mesma média. Mas o primeiro dia, eu rodei daqui de São Paulo até Urubici. Sendo que cheguei em Urubici, eu já abasteci novamente para deixar ela com o tanque cheio. R$ 315,38 eu gastei de gasolina. No dia seguinte, lembrando que eu rodei pouco nesse dia, eu fui até a serra lá, o Corvo Branco, voltei para Urubici, fui para Rio do Rastro e fui até Santa Catarina. Então fiquei mais ali na região. Gastei R$ 71 de gasolina, R$ 71,86. No terceiro dia, se você considerar que você já está voltando para São Paulo, aí eu contaria como terceiro e quarto dia. Gastei R$ 258 no total. No terceiro e quarto dia. Somando então esses 4 dias, vocês iriam gastar aproximadamente R$ 645,62 de gasolina. Isso não tem muito jeito, não tem muito para onde correr. Vai ser mais ou menos essa média. Gasolina é uma coisa que não tem muito da onde você secar e tirar custos. Aonde você poderia tirar um pouco mais é em hotel. Quem não liga, fica numa pousada mais simples, fica num hostel. Comida, pode almoçar num lugar mais simples. Cara, não tem nenhum problema. Tem pessoas que às vezes vão lá e fazem o seu próprio alimento, levam lanche. Cada um sabe onde o seu bolso aperta. Então, cara, não é vergonha nenhuma você ir atrás dos seus sonhos e conhecer lugares que você não conhece.
Não se sintam envergonhados. Tem muita gente que leva comida, leva lanche, faz um almoço rápido. Eu mesmo não almoço, não costumo almoçar em lugar muito caro e nem comer muito na hora do almoço. Eu como um pouco mais à tarde. Eu tomo um bom café da manhã, o almoço coisa leve, porque eu tô o tempo todo andando de moto, e à noite eu acabo jantando melhor. Mas dá tranquilamente, tem. Meu, você não quer ir num restaurante, tem supermercado, a pousada lá você, na parte de hostel, você podia cozinhar. E outra coisa também que vocês podem economizar são em passeios em determinadas viagens. Nessa, por exemplo, que eu fiz, eu não precisei pagar nenhum passeio, eu mesmo fui fazendo tudo. Mas, de repente, você quer, eu quero descansar, deixar as motos aí e fazer de Jeep, de caminhonete. Tem lá alguns lugares que você aluga, ou você paga, vai um motorista, vai levando. Tem gente que tem dó de colocar moto na terra, né, no buraco, e não tem problema nenhum. Então seria uma outra opção também que você poderia economizar. Mas gasolina, infelizmente, não tem jeito. Sobre pedágios, tem bastante pedágio daqui até lá, mas você não acaba não gastando muito. Os pedágios da Regis Bittencourt, eles são baratos, o da BR-101 também bem tranquilo. Vale a pena, bastante. Pessoal, lá na região de Urubici, e acho que Bom Jardim da Serra, São Joaquim, além das vinícolas, que tem muita lá, tem alguns passeios também de cavalgada, a cavalo, né? E tem uma coisa bem importante que vocês têm que prestar atenção para fazer o Corvo Branco. O Corvo Branco, entre Urubici e a Serra, você inicia com a pista asfaltada. De repente, simplesmente o asfalto some e começa a pista de terra com pedra. Muita gente, já vi falar bastante, que não consegue chegar lá em cima. Por exemplo, se tiver chovendo, ou se tiver acabado de chover, ou se tiver, por exemplo, muito sereno e a pista tiver molhada, porque a pedra acaba escorregando muito. Então muita gente acaba caindo. Acho que é bem importante. Acho que isso talvez seja uma das coisas mais importantes. Saber como é que tá a temperatura mesmo. Se tá chovendo. Porque eu, graças a Deus, eu peguei um tempo muito bom, muito sol, pista seca. Então tava bem tranquilo, subi de boa, não tive problema nenhum. Mas dá problema. Lá em Urubici tem esses passeios monitorados com Jeep, com vans, então dá para ir. Caminhonete 4x4. Como eu disse, tem muitas pessoas que evitam de moto para ir de caminhonete. Não tem problema nenhum também. Mas você não vai acabar tirando aquela foto clássica, né, em frente às duas pedras. Pessoal, outra coisa que eu esqueci de comentar também é com relação ao clima lá na região. Aquela região é a região mais fria do Brasil. Eu fui para lá no dia 8, cheguei dia 8 de janeiro de 2021, ou seja, no verão. Durante o dia estava bem quente, mas à noite a coisa despenca. Eu lembro que eu saí do hotel, da pousada, para jantar, tava por volta de 22 graus. Jantei, saí de lá, acho que era umas 9 horas da noite, e já tava 13 graus. Então a temperatura despenca mesmo, lugar mais frio do Brasil. Dá uma pesquisada aí, as cidades de Bom Jardim da Serra, Urubici, São Joaquim, Lauro Miller, e vocês vão ver que a coisa lá pega mesmo. Inclusive na estrada, antes de você chegar na cidade, tem várias placas lá de perigo de pista escorregadia, pista congelada. Então é bem frio. Presta atenção nesse sentido. Quando vocês forem, ver como é que tá a temperatura. Se aqui tiver frio, acredito que lá vai estar muito mais frio.
Então leva agasalho para não passar problema. Outra coisa também, e isso vocês têm que prestar muita atenção, a Serra do Rio do Rastro tem muita pedra que acaba escorregando e interrompendo a pista. Então várias vezes acontece de a prefeitura lá do estado, da região, ter que bloquear o acesso à Serra do Rio do Rastro para motociclistas, caminhões, carros. Inclusive, quando eu fui, a serra estava fechada, mas eles iam abrir no sábado a partir das 14 horas. Por isso que eu não fui do Corvo Branco já direto para a Serra do Rio do Rastro, porque eu quis dar uma enrolada mesmo lá em Urubici de novo para o tempo passar mesmo. Mas isso é muito importante. Direto acontece de cair alguma pedra lá. Então sempre vai lá nos jornais, pesquisa Serra do Rio do Rastro. Eu vou botar um link lá na descrição do portal Serra do Rio do Rastro. E vou botar um link também que são as câmeras. É um link que você consegue acessar as câmeras de vigilância lá da serra. Então dá para você ter mais ou menos uma noção se tá tendo neblina, se o dia tá amanhecendo aberto, se tá fechado, como que tá o trânsito, isso tudo vocês conseguem ver. Não deixam de ver isso, não esquece, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se ficou algum assunto que eu deixei de falar, coloca lá embaixo nos comentários, eu faço um novo vídeo, adiciono mais algumas informações. É um lugar que eu recomendo para todo mundo, todo motociclista tem que fazer esse passeio, claro, dentro das suas condições. Não recomendo mesmo fazer em 3 dias, porque vai ficar muito cansativo, muito desgastante, e vocês vão chegar em casa com uma impressão de que, putz, que lugar cansativo. Não é, o lugar é maravilhoso, tem uma energia enorme. Obrigado por vocês estarem me acompanhando aí. Curte, compartilha, me dá lá o seu feedback para eu saber se vocês estão gostando ou não. Obrigado e fui!